Web Kizomba TV apresenta Programa Cristóvão Luiz, dialogando com a cultura. Uma parceria. Web TV, Mato Grosso News. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira. Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso, que traz consigo a responsabilidade de preservarmos o bem material e imaterial da cultura afro-brasileira e indígena, da literatura, da filosofia, da história, da educação, da arte. Por quê? Todas as vezes que preservamos o bem material de um povo, nos tornamos seres humanos bem melhores do que somos. E mandar um alô direto, imediato, para os nossos irmãos da Web TV Mato Grosso News de Rondonópolis. Muito axé e muita luz. Hoje, em nossos estúdios, dialogando com a cultura, recebemos aqui o mestre Vuolo, né? E ele vai contar suas histórias. E eu estou muito feliz pela oportunidade, porque é um homem que traz consigo o entrelaçamento da alma e da cultura. E aí fica fácil de dialogar. Então vamos dialogar com Vuolo, dialogando com a cultura hoje, Vuolo. Dialogando com a cultura. Hoje estamos aqui com Francisco Vuolo e gostaríamos de saber um pouco mais do seu chão, da sua história, da sua família, pois não nascemos grande, nos tornamos grande, ou seja, não nascemos de nós mesmos. É uma alegria muito grande, Cristóvão, estar aqui hoje, tá? Dialogando com a cultura, tendo a oportunidade de poder tratar desse tema que é muito profundo, que faz parte da nossa raiz, faz parte da nossa história, faz parte do Francisco Vuolo. Sou cuiabano, sou um cuiabano pé rachado, nascido aqui no bairro do Porto, filho da mãe cuiabana, do pai cuiabano, o pai com descendência italiana, por isso o Vuolo, e a mãe com raízes aqui todas de Cuiabá, inclusive indígena. A minha bisavó era índia, tá? E ela é da família Costa e Silva, que tem uma tradição muito grande aqui dentro do município de Cuiabá, uma família toda ela mistense aqui na nossa querida capital. E eu venho desse berço do bairro do Porto, da história, do bairro que foi tradição da raiz do povo cuiabano, onde tudo surgiu a partir do São Gonçalo Beira-Rio, a partir dos bandeirantes, a partir da formação da história, da economia do município de Cuiabá, que se deu em função do Rio Cuiabá, nas suas ligações com Corumbá, com o Rio Paraguai, enfim, com os intercâmbios, da onde meu pai saiu ainda na sua infância e depois como advogado para poder seguir os seus estudos no Rio de Janeiro, onde na verdade lá ele se formou, tudo pelo Rio. Então a minha raiz é essa, nasci aqui, tenho uma história toda voltada para o povo cuiabano, porém o meu pai tem uma história política, morei um tempo em Brasília, na qual estudei uma boa parte lá em Brasília, tive uma formação lá, vim para Cuiabá para poder iniciar as minhas atividades profissionais aqui na capital e quis o destino que depois de um certo tempo nós fôssemos convidados pelo então prefeito Roberto França, aqui da nossa querida Cuiabá, para que iniciássemos dentro da vida pública. E na vida pública fomos adjunto e diretor da área do turismo, da indústria e do comércio dentro do nosso município. E posteriormente, no ano 2000, no ido dos anos 2000, assumimos a Secretaria de Cultura aqui no município de Cuiabá, onde
esse espaço que nós estamos aqui tendo a oportunidade de poder gravar e conversar com vocês e dialogar a cultura, foi um dos espaços que nós contribuímos para a sua reforma e construção. Iniciamos a nossa vida pública como secretário e como adjunto, depois fomos adjunto dos comércios, secretário de turismo, vereador por 2 mandatos aqui dentro do município de Cuiabá, depois fomos secretário de Estado de Logística e desempenhamos várias ações e muitas delas voltadas ao segmento cultural, na qual recentemente tive a oportunidade de ser convidado pelo atual prefeito Emanuel Pinheiro para poder assumir a pasta da Cultura, Esporte e Turismo dentro do nosso município. Esse espaço novamente foi entregue, né? Ele passou por uma reforma e junto com o IFAM fizemos a reinauguração do espaço do MISC, do Museu da Imagem e Som, e sem dúvida alguma hoje é um dia muito especial por estar aqui ao seu lado, Cristóvão, dialogando a cultura, porque você faz parte dessa história, você foi uma das pessoas, uma peça-chave dentro do processo da construção cultural dentro do município de Cuiabá, em especial a questão da defesa da igualdade racial, da defesa contra a desigualdade que existe hoje, infelizmente, em nosso país, e na qual nós também desenvolvemos o nosso trabalho. Porém, falando de Francisco Volo, é essa ligação, a ligação com a família cuiabana. Casei com a Cacira Lúcia, uma cuiabana lá do outro lado da ponte, de Várzea Grande. Temos 2 filhos, o Giovanni e o Palmieri, e não há como a gente dissociar a nossa história dessa ligação com as tradições do povo cuiabano, com a tradição da história de Cuiabá e, sobretudo, com a contribuição nesse segmento cultural que é, sem dúvida, o marco da nossa história dos 300 anos da nossa querida cidade. Volo, nós gostaríamos de saber um pouco mais desse campo cultural, né? Dessa produção cultural que envolve o Volo, né? Então, assim, você participou da lavagem como primeiro patrono da Escadaria da Lavagem do Rosário e São Benedito. Você participou do Cuiabá 300 anos, em parceria com o Fórum de Capoeira. Foram mais de 300 birimbais de uma das maiores birimbaladas do Brasil no Parque das Águas. E nós gostaríamos de saber, assim, se o Volo tem sonho ainda sonha com essa produção cultural em ajudar Cuiabá, se o Volo tem outros projetos ainda para ser inserido dentro desse contexto, apesar de estar numa outra área, mas o coração pulsa a cultura, independente de onde nós estivermos. É feito filosofia. É uma das áreas que muito pouco se fala, muito pouco apreciada, mas ela transita em todas as áreas do conhecimento. E assim eu vejo o Volo, ele está lá na Secretaria, né, de Agricultura, mas o coração pulsa, onde ele pode passar, feita a filosofia com a arte, dando a sua parcela de contribuição, você vai passando e espalhando, né, aquilo que há de melhor de você, que é ofertar o que há de melhor de você em forma de cultura também. E aí eu gostaria que você falasse desses projetos culturais que lá atrás, que hoje tem de suma importância, e se tem, né, algum outro para o futuro, no sentido de contribuição. Cristóvão, realmente nós tivemos a oportunidade, ainda quando secretário, de dar algumas contribuições de fortalecimento e valorização da cultura cuiabana, em especial, no caso da lavagem, que você citou com muita propriedade, é uma verdadeira quebra de paradigma que a gente viveu, um momento importante de consolidação, por exemplo, na Igreja do Rosário, que tem a sua ligação histórica totalmente ligada à cultura afrodescendente, totalmente ligada à raiz da pluralidade cultural, religiosa, e a lavagem foi, sem dúvida, um elemento importante, um divisor de águas para que pudéssemos, como poder público, respeitar, tratar do seu âmbito geral aquilo que representa a religiosidade em seus diversos sentidos. Então a lavagem foi, para mim, muito gratificante. Fui um patrono da primeira lavagem e, inclusive, tive a oportunidade de estar ao lado do senhor de 113 anos,
de idade, o nosso querido Antônio Mulato, que estava lá vindo lá de Livramento, né? Vindo de Livramento, participando daquela lavagem, que com certeza era muito maior do que simplesmente uma lavagem, mas era uma consolidação de uma raiz histórica de Cuiabá, de uma igreja construída pelos escravos, de um momento ímpar de consolidação na época da descoberta de Cuiabá, do surgimento da cidade, na exploração do nosso minério principal, que era o ouro à época, e da busca da escravidão, que a busca era justamente cooptar índios e cooptar negros para poder trabalhar lá nas lavouras de café, lá pelos bandeirantes lá em São Paulo. Então, esse momento que a gente pôde viver a lavagem, sem dúvida, foi um divisor de águas, e esperamos que essa tradição ela se mantenha, se fortaleça e possamos contribuir e participar de forma mais forte a cada ano, que com certeza vai crescer. E junto com a lavagem, algumas outras ações, Cristóvão, nós tivemos a oportunidade de participar. Na comemoração, por exemplo, dos 300 anos, como você muito bem colocou, fizemos em Cuiabá a maior berimbalada da história do Brasil. Foram 300 birimbaus. 300 birimbaus, que não foi tocado só normal. Nós fizemos uma coreografia no Parque das Águas. Vieram capoeiristas de todo o estado. Tá? São Paulo tentou fazer uma berimbalada, não conseguiu, alusiva aos anos do aniversário de São Paulo. Nós fizemos, e no registro que nós temos não houve algo como o que aconteceu aqui em Cuiabá. E isso é a nossa cultura, é a nossa tradição, é aquilo que é a nossa raiz, e por isso não poderia estar ausente na programação do aniversário da cidade um evento como esse, que foi inclusive referendado pela então presidente do IFAM, a Kátia Bogeia, tá? Fazendo uma deferência positiva em nível nacional do evento que aconteceu aqui em Cuiabá. Então, são participações importantes que nós tivemos a oportunidade de contribuir. Outros elementos que eu vejo aí de forma institucional extremamente relevante, eu posso relatar aqui, Cristian, foi a inserção no Conselho Municipal, que agora é Conselho de Políticas Culturais no município de Cuiabá. Nós inserimos lá uma cadeira para a cultura afrodescendente e cultura indígena. Então, foi mais uma ação importante que nós trabalhamos na gestão atual do prefeito Emanuel Pinheiro, e aí não poderia deixar de destacar a pessoa do Justino, nosso querido amigo e companheiro, foi peça decisiva para a gente ter a aprovação, e por meio do Conselho que nós aprovamos a Lei Aldir Blanc, alguns dos principais projetos culturais que foram implementados dentro do município de Cuiabá, com a participação dessa cadeira da cultura afro e da cultura ligada à área indígena. E já falando disso, eu queria voltar um pouquinho no passado, ainda na época do prefeito Roberto França, quando nós éramos secretário, implantamos a lei de incentivo à cultura. Quem implantou a lei foi a nossa gestão. Nós conseguimos sensibilizar o prefeito e também o então secretário Vivaldo Lopes, e destinamos recursos para grandes eventos, grandes ações, e eu quero destacar duas aqui. Uma é a implantação e confecção pela primeira vez de bonecas negras, num projeto da nossa querida Nieta. Foi ela que apresentou o projeto, nós aprovamos, foram as primeiras bonecas negras confeccionadas, feitas, e que teve o apoio cultural à época da secretaria, quando nós éramos presidente do Conselho Municipal. E junto com esse projeto também, um outro ponto importante, ligado à questão folclórica nossa, nós fizemos a valorização do Siriri. Instituímos o primeiro festival de Siriri, com 5 grupos de Siriri, de 4 grupos tradicionais de Cuiabá, à época, no ano 2001, o grupo Flor Ribeirinha, o grupo Viola de Coxo, o grupo Chape Cruz, e o grupo lá do Padre Firmo, que era uma comunidade de idosos, e também o grupo Flor do Campo, que todos participaram fazendo o primeiro festival de Siriri, que
com competição, onde o Flor Ribeirinha sagrou-se campeão à época. E iniciamos a partir daí a valorização do Siriri, deixando que ele fosse coadjuvante, passando a colocá-los de fato como protagonistas. Então o Festival de Siriri colocou o Siriri, que muita gente tinha vergonha de falar, muita gente tinha vergonha de se pronunciar, passaram a ser protagonistas, e a partir daí nós conquistamos o mundo, e quis o destino que em 2017 para 2018, quando retornamos à Secretaria de Cultura como secretário convidado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, recebêssemos aqui, e aí eu fiz questão de colocar um caminhão do Corpo de Bombeiro para receber o Flor Ribeirinha no título mundial conquistado lá na Turquia, fazendo com que a nossa cultura fosse valorizada e reconhecida no cenário internacional. E aqui eu poderia citar inúmeras outras ações que tivemos para as nossas passagens na área da cultura, mas você me falou de projeto e de sonhos. E não há como na cultura, de você dialogar de cultura sem você deixar aqui alguns sonhos. E um deles eu não consegui realizar, e eu acho que é um desafio muito importante que a gente deveria lutar. Nós precisávamos instituir oficialmente a Academia dos Cururueiros dentro de Cuiabá. A Academia dos Mestres da Cultura Popular ligado ao cururu. Eu tenho lá em casa, e eu posso disponibilizar para vocês, um acervo riquíssimo de fotos de grandes mestres cururueiros que nós tivemos, que passaram, onde eu tive a oportunidade de abraçar aqui dentro de Cuiabá, né, e que mereciam ter estampado, como existe na Academia Mato Grossense de Letras, a sua imagem, a sua história. Se eles não eram letrados, mas eles eram letrados na cultura, na habilidade e na força de fazer valer e valorizar aquilo que é a tradição do povo cuiabano, herdado e passado de geração para geração, que são os nossos cururueiros, que a partir do cururu é que nós tivemos o surgimento do Siriri. Então, é uma rica história. Eu deixo aqui esse sonho que eu coloco, que é a Academia dos Cururueiros, e poderia aqui, de forma muito tranquila, muito feliz, dizer que estou muito satisfeito ao longo da minha vida de ter tido a oportunidade de poder contribuir com eventos importantes e relevantes como esse, contribuir com o fortalecimento da cultura cuiabana, instituindo a lei da cultura, apoiando inúmeros projetos na área cultural, nos diversos segmentos, na literatura, no patrimônio, o restauro que tivemos recentemente aqui do Beco do Candeeiro, a recuperação do Museu da Imagem e Som, as praças do centro da cidade, a Praça da Mandioca, e agora, depois que a Casa de Bem caiu, nós tivemos todo um trabalho para poder recuperar o que tinha acontecido. Hoje, se você passar em breve, o prefeito Emanuel Pinheiro já vai estar devolvendo a Casa de Bem ao povo cuiabano, todo restaurado, recuperado, e nós tivemos uma participação direta em cima disso. Então eu fico muito feliz de poder contribuir, poder participar um pouco dessa história, e o mais importante não deixar morrer aquilo que meu pai ensinou. Como cuiabana, a minha mãe como ensinou, como cuiabana, tá? De valorizar as pessoas. Colocar em primeiro lugar o cidadão, colocar em primeiro lugar o respeito ao próximo, independente da classe social, independente de qualquer situação, porque é assim que a gente constrói uma sociedade mais justa, um povo mais humilde, um povo mais forte, mas um povo que, sobretudo, sabe amar e valorizar aquilo que foi a sua história. Por isso, a minha alegria de poder hoje dialogar com a cultura aqui junto com você, Cristóvão. Polo, desde muito jovem eu ouço falar da ferrovia. Agora eu também fiquei muito preocupado esses últimos tempos. Eu ouvi falar do trem fantasma, porque o trem fantasma, sem a história do seu pai, ele perde a alma. E eu gostaria que você me falasse, até para reafirmar essa história, para que possamos trazer a alma para o trem, porque ele não pode ficar vagando sem alma. Então nós gostaríamos que você falasse um pouco dessa história, a história do seu pai e a história da ferrovia.
Isso mesmo, Cristóvão. Você foi muito feliz na sua colocação. E é o que a gente fala, que a gente sempre diz, o que eu aprendi dentro de casa. Não há como você construir algo, você sonhar com algo, trabalhar por algo, sem que por trás disso você faça com amor, sem que você faça com alma. E realmente a questão da ferrovia, quando se fala de ferrovia, se confunde com aquilo que o meu pai idealizou ao longo da sua vida pública, aquilo que ele aprendeu com o meu avô, que tem o meu nome, de Francisco Vuolo. Então, meu pai, o ex-senador Vicente Emílio Vuolo, aprendeu dentro de casa quando o meu avô falava, e não entendia, ele era italiano, e ele falava: ó, meu filho, não há como entender um país da nossa dimensão, Brasil, sem ter ferrovias. Então, ele tinha isso na cabeça, quis o destino que ele seguisse para a vida pública, foi deputado estadual 2 vezes, foi prefeito de Cuiabá, foi deputado federal, foi senador, e quando em 1974 foi eleito deputado federal, ele recebeu das mãos do Dr. Domingos Iglesias Valério o projeto da ferrovia. O Dr. Iglesias falou: olha, eu vou te dar todo o acompanhamento técnico, mas eu preciso de alguém que abrace essa bandeira. E aí veio na memória do meu pai tudo aquilo que ele escutou do meu avô, né? Que era justamente a necessidade de poder lutar pelo desenvolvimento, e o Mato Grosso, à época, na década de 70, em 74 para 75, nós estávamos na iminência já da criação do estado de Mato Grosso do Sul. Ou seja, havia a divisão do estado de Mato Grosso. E quando ele foi eleito deputado federal, ele foi para Brasília, já prevendo que era inevitável a criação do estado de Mato Grosso do Sul, com o projeto embaixo do braço, justamente para reivindicar obras estruturantes dentro do estado de Mato Grosso que permitissem ao nosso estado a condição de competitividade, permitisse ao nosso estado a condição de poder fazer uma ligação com São Paulo e aproximar do estado de São Paulo com a redução do custo do frete e tornarmos aí mais forte. Mesmo naquela época, na década de 70, e ele tem declarações falando isso de forma muito clara, ele já imaginava Mato Grosso como um grande celeiro do Brasil. Tá? E mais, ele já ligava e sonhava com o nosso estado e a ferrovia chegando a Cuiabá e indo até o Pacífico para interligar com a China. Ele já falava do Oriente, já falava da China. Então era uma pessoa visionária e que com certeza naquela época, hoje quando você fala de ferrovia aqui em Cuiabá, tem muita gente ainda que duvida, né? Imagina você falar isso na década de 70, em 1975, ele recém-eleito deputado federal. Então ele era tratado como um doido, ele era tratado como um sonhador, como uma pessoa que vendia algo que nunca ia acontecer. Tudo que era impossível, difícil de ser realizado, imediatamente associava ao nome do meu pai, era nome de deboche. Então a menina começava a namorar com a pessoa, com o menino, o cara demorava para pedir ela em noivado, em casamento, aí já vinha a brincadeira, falava: vai casar quando o trem do voo chegar. O Dom Bosco, eu sou Dom Bosqueiro, o Dom Bosco vai ser campeão quando o trem do voo chegar. Enfim, essas brincadeiras todas alimentaram a vontade dele de transformar esse sonho em realidade. E por isso a alma que ele sempre carregou de forma forte nesse processo foi de vital importância. Coube a ele a alteração do Plano Nacional de Viação, que não previa ligação ferroviária para Cuiabá, e foi transformado em lei, sancionada pelo então presidente da República, Ernesto Geisel, em 1976. Como senador, em 78, ele deixou pronto o projeto da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. É a maior ponte rodoferroviária do mundo. São 3.770 metros de pistas, são 4 pistas onde passam os caminhões, e embaixo as treliças para o trem. Não existe registro de uma ponte rodoferroviária maior que essa no mundo. É uma obra formidável. E ele nos deixou em 2001. Porém, teve um problema de saúde, um AVC, câncer, né? E mesmo ele enfermo,
com dificuldades. Naquela época não existia internet, não existia instrumentos para você trabalhar. Ele levava a imprensa, levava a sociedade para visitar as obras da ponte e lutava, porque a obra foi paralisada, teve que ser retomada, e ele foi o protagonista maior dessa grande luta. E aí, o nome da ferrovia, em 1998, foi dado pelo então deputado federal Wilson Santos, que deu o nome da ferrovia em Mato Grosso, o nome do senador Vuolo. Em Mato Grosso do Sul, o deputado Luizinho Tenório deu o nome da ferrovia para o nome do meu pai. E recentemente, aí veio o fato, recentemente tentaram tirar o nome dele da ferrovia, mas houve um grande movimento da sociedade, do setor produtivo, da sociedade organizada, das lideranças comunitárias e dos próprios deputados que, por unanimidade, ratificaram o nome do senador Vuolo, dando a ele a condição de poder manter o seu nome na ferrovia. Hoje, a ferrovia já representa a movimentação de carga de 20 milhões de toneladas de carga entre o estado de São Paulo com o Mato Grosso, e a ferrovia foi construída, está sendo construída em etapas. Teve o seu primeiro terminal em Chapadão do Sul, depois Alto Taquari, Alto Araguaia, Itiquira e Rondonópolis. E aí eu quero fazer uma ressalva em relação a Rondonópolis. Rondonópolis está na lei do meu pai. A lei é a ligação, a lei 6.346 de 76, ressalta o nome de Rondonópolis e mais. Ele ainda, como deputado e depois sem mandato, ele fez vários movimentos junto com o senador Wellington Fagundes, junto com a classe política, para que pudéssemos tirar o terminal de Rondonópolis de Mineirinho, que estava previsto em Mineirinho, para que aproximasse esse terminal mais da cidade de Rondonópolis, que potencializaria o município e evitaria uma futura divisão do município de Rondonópolis. Então, ele lutou muito por Rondonópolis, e hoje Rondonópolis é, sem dúvida, uma referência logística dentro do nosso país. Lá em Rondonópolis está o maior terminal ferroviário da América Latina. Tá? Só no terminal de Rondonópolis são 3.700 empregos diretos gerados pela concessionária Rumo, Brado e as demais empresas que compõem o condomínio ferroviário de Rondonópolis. E, com certeza, Rondonópolis vem cumprindo o seu papel de forma brilhante, fortalecendo a sua economia, uma vez que Rondonópolis era o terceiro município do estado de Mato Grosso, e graças à ferrovia, Rondonópolis passou de passagem Várzea Grande e hoje é o segundo município, economicamente falando, dentro do estado de Mato Grosso. E deve-se muito isso à ferrovia Senador Vuolo, à luta dele, e agora, mais do que nunca, o sonho vai se materializar de forma mais consistente, porque já está assinado o contrato para que nos próximos 4 ou 5 anos estejamos recebendo em Cuiabá o terminal da ferrovia Senador Vuolo. E eu quero, se Deus quiser, estar com muita saúde, muito firme, para poder fazer aquilo que ele não pôde fazer, que é beijar os trilhos da ferrovia aqui na nossa capital, e amanhã, quando estiver ao seu lado lá em cima, poder falar de cabeça erguida que cumprimos a nossa parte e fizemos a extensão da luta que ele concluiu, uma vez que em 2004 fundamos um fórum chamado Pro Ferrovia. São 18 entidades que compõem o fórum, e por meio desse fórum demos continuidade à luta para que a ferrovia avançasse até Itiquira, Rondonópolis, e pudesse chegar à capital e também estender os trilhos até Primavera, Campo Verde, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, que com certeza vai promover uma transformação muito mais forte ainda do estado de Mato Grosso, garantindo aquilo que o meu pai, sonhou ao longo de sua vida. E tão importante quanto transportar cargas, Cristóvão, aqui eu ressalto o que ele sempre falou: a ferrovia precisa transportar o desenvolvimento, fazer com que o cidadão seja o maior beneficiado. E por isso, a continuidade dessa luta, eu tenho certeza de que a ferrovia está cumprindo o seu papel e irá se consolidar cada vez mais num progresso ainda maior, não só para o estado, mas principalmente para a região do Vale do Rio Cuiabá, tão necessário para a inserção em novo no ciclo de desenvolvimento. Então, fico muito feliz hoje de poder tratar desse assunto também da ferrovia na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro,
como secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Agricultura, poder contribuir na revisão do plano diretor do município e preparar a cidade com programas, ações e projetos para que esse terminal ferroviário, ao ser implantado, de fato traga o benefício para o povo cuiabano e o povo de toda a região do Vale do Rio Cuiabá. Dialogando com a cultura, ninguém é digno da vitória se não usar suas lágrimas para conquistá-las. Eu fico feliz porque eu sinto que esse trem agora ganhou o maquinista e hoje ele revigora com a sua alma verdadeira, natural, feito sol que brilha ali do outro lado. Então é um momento muito especial, né, a qual nós estamos vivendo em tempo de guerra. Podemos revigorar a alma através da cultura, através de um bom diálogo, através do sopro de vida, que eu acho que falta empatia, está faltando um pouco mais de solidariedade, humanidade, e eu vejo que é através do dialogando com a cultura que a gente possa estar respirando para prosseguir a caminhada, porque também é uma forma de resistência. A cultura, a arte, a filosofia, a literatura, tudo isso é forma de resistência. Então, Francisco Volo, eu me sinto muito feliz por sua presença aqui hoje em nossos estúdios, né, dialogando com a cultura, e ouvir, né, essa sensibilidade para falar de sua família, né? Sonho é sonho, sonho sonhado em conjunto é muito mais forte, já dizia Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E nós, assim, sempre entre o amor, eu sempre digo, e não vou cansar de repetir, entre o amor e o ódio, a gente sempre prefere o amor, porque o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. Então, gratidão, muito obrigado, mandar um axé, um abraço para a Web TV de Rondonópolis News, né? E aos irmãos, aos parceiros de lá. Eu acho que eles vão compreender e entender essa nossa entrevista, porque diz respeito ao desenvolvimento também de Rondonópolis. E é isso, muito axé, muito obrigado, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Eu é que quero agradecer, Cristóvão, a você, a Web Kizomba TV, que nos dá essa oportunidade de poder dialogar a cultura com o povo cuiabano, mato-grossense, com o povo brasileiro, né? É essa que é a nossa história, a nossa tradição, poder conversar e dialogar sobre isso nesse momento especial. Ao seu lado, Cristóvão, que é, sem dúvida, uma das referências da valorização e do fortalecimento da cultura e dos desafios do enfrentamento à desigualdade racial. Tanto é que aí eu não poderia deixar de fazer uma referência à moção de aplauso que você recebeu aqui do Grucão, tá? Junto à anuência do Conselho Municipal de Cultura. Com certeza você faz parte dessa história, dessa luta, e para mim, para minha família, para os meus pais, para todos, é uma honra muito grande poder estar aqui ao seu lado. Muito bem, também nesse cenário aqui, não poderia deixar de ressaltar essa obra maravilhosa aqui da querida Deuseni Félix, nesse quadro que inspira o povo cuiabano, aquilo que foi a raiz do primeiro povo que habitou o nosso país, do povo aqui do estado de Mato Grosso, lá da região de Tereza Cristina, da região de Tadarimana, do nosso povo Bororo, do nosso povo Chavante, enfim, do povo raiz cuiabano, do povo da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Então essa obra retrata a nossa história, a nossa tradição, a nossa cultura. E por isso eu tenho muito a agradecer as oportunidades que eu recebi de todos os nossos líderes políticos que me permitiram ocupar cargos relevantes, e graças a Deus cumprimos o nosso papel, sempre fazendo com a maior lisura possível, deixando a marca de trabalho, a marca de resultados positivos, e com certeza isso faz parte da minha vida, a construção da nossa cultura. Então, parabéns a você,
Parabéns à Web TV, que dá essa oportunidade a todos nós. Parabéns ao Lindomar, que está aqui fazendo todo esse trabalho de cobertura, levando a imagem para você, captando o melhor em termos dos takes para poder atender e você ter o melhor em termos de imagem. E, sobretudo, parabéns a Rondonópolis, que também é uma grande parceira nesse projeto, que tem que ser levado para outros recantos do nosso estado, para o nosso país. Muito obrigado do coração. A nossa secretaria está à disposição e parabéns a você, Cristóvão. Você é um grande mestre. Axé para todos nós. Da ferrovia.